coletiva de Roger Machado. Vamos ouvir o que o treinador tem a dizer depois desse empate com a Portuguesa, onde eu considerei o resultado ruim, mas a atuação do Fluminense, tirando a escolha em relação a Abel Hernandes, não a escolha, né? A atuação. A escolha até fazia sentido, mas a atuação de Abel Hernandes prejudicou muito o resultado do jogo do Fluminense. E, claro, obviamente, o Hudson e Matheus Ferraz. Mas vamos ouvir o que o Roger tem a falar. A vantagem, ela é sempre vantagem, uma pequena vantagem construída por uma colocação boa na fase antecipada da competição. Agora, com relação ao jogo, né, foi um jogo muito duro, acho que digno de uma semifinal do campeonato regional, em que em muitos momentos se mostrou mais aberto, né, em outros se mostrou, né, um jogo de transição, em outro em organização, alternando os domínios por cada lado. Nós criamos 4 ou 5 situações de poder ampliar placar, o adversário também, em jogadas de velocidade, em contra-ataque, uma das suas virtudes. Porém, os 2 gols foram decididos pelo VAR, né? De mão na bola, que se transformou em penalidade. Mas eu penso que foi um jogo bem disputado, que a gente rendeu bem, né? Qualquer uma das 2 equipes talvez pudesse sair com um resultado a seu favor, pelas oportunidades que criou. No final do jogo, talvez a mais clara que nós tivemos, né, com o Caio e com o Raul finalizando perto do gol, poderia decretar uma vantagem maior, né, a nosso favor. Mas a gente não imaginava facilidade de forma alguma. O adversário valorizou muito esse ponto, o campo atrapalhou muito, porque prendia muito a bola e muito irregular. Né, mas é isso aí, ingredientes de semifinal de Campeonato Carioca. Thiago Lima do GE. Boa noite, Thiago. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger, aqui na FUTV. Roger, eu queria te perguntar sobre o Gabriel Teixeira, porque foi uma opção sua dele hoje, né? E ele foi muito bem, ele teve bastante chance. Por que você quis escolheu ele hoje para ser titular? Ele não foi contra o Madureira, que tinha sido titular. E se ele, assim como o Kaique, que está pedindo passagem, gente, eu só consigo escalar 11, né? Eu não consigo escalar mais. Sobre Gabriel Teixeira. Eu gostaria de entrar com um jogador a mais em campo, mas eu acho que é pouco avaliar a atuação do Biel só como boa hoje, né? Eu acho que ele teve uma excepcional atuação, com as virtudes que ele tem muito bem, de beirada, né, com vitória pessoal, com finalização. Depois no finalzinho eu coloquei ele, porque ele já estava também mais desgastado, coloquei ele por trás do centroavante, mas ele continuou com fôlego ainda para levar o nosso time para frente. A opção por ele foi justamente para a gente ter de um lado justamente essa vitória pessoal e de outro um meia ponta, que era o Casares, para que quando em posse pudesse juntar o Ganso e a gente ter jogadores com mais trato na bola pela região mais congestionada do campo, onde a gente sabia que o adversário restringe muitos espaços. Acho que na medida do possível funcionou bem. Vi o Paulo também, o Ganso atuando da forma que eu entendo nessa função, articulando, fazendo jogada semifinal, finalizando, se doou muito dentro do processo defensivo. Eu acho que eu não consigo elencar apenas um jogador que conseguiu atuar bem, né? Mas foram muitos, né? Porque coletivamente a gente esteve muito bem. Então, na outra partida o Biel não entrou, faz parte. Infelizmente, no jogo contra a Libertadores, com a expulsão do nosso lateral esquerdo, eu tive que optar e optei pela saída do Biel. Justamente imaginava que o jogo era mais embate físico e bola aérea, e o Caio teria uma vantagem nesse sentido. Eu vou mexendo e mudando, escalando e prospectando a utilização dos jogadores, depende do adversário, depende do que eu penso para cada partida. Agora vem Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Daniel. Boa noite, companheiros. Valeu, Renê. Boa noite, Serginho. A gente percebe que você tem hoje grandes ambições, né? Você é um elenco enorme, um elenco que está te dando qualidade. E gostaria de perguntar se você já pode imaginar essa partida na próxima quinta-feira pela Libertadores contra o time do Júnior de Barranquilla. Vai ser com grau de dificuldade maior do que você teve contra o Independente de Santa Fé? Eu penso que sim, Serginho. Eu acho que nós teremos um grau de dificuldade
superior pelas características diferentes do nosso adversário, por entre outras coisas, ter um centroavante à frente, que é o Borja, que trabalhei junto com ele no Palmeiras e sei das suas virtudes ali para procurar espaços em profundidades curtas para perto do gol. Né? Se o elenco grande me dá essa possibilidade, foi exatamente o que eu frisei, Serginho, na palestra pré-jogo, que se a gente, pegando até uma frase, né, que eu vi do Rogério Ceni no final do jogo, fazendo uma referência ao Pedro, né, que hoje faz muito tempo que não se joga futebol só com 11 jogadores, que depois que o campeonato se transformou num certame de 38 rodadas, né, diferente do que era antigamente, que você fazia o campeonato de agosto a dezembro, você poderia ter 11 titulares, 4 ou 5 jogadores do mesmo nível e outros jogadores um pouco mais abaixo, porque esses jogadores jogariam um número pequeno de partidas e não faria diferença no contexto da competição. Hoje você precisa ter jogadores do mesmo nível, como é o nosso caso, né? E salientei para eles que seriam poucas as equipes que teriam um time que estava entrando hoje para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Nós estávamos nos dando a oportunidade de, com esses jogadores, entrar para disputar uma competição muito importante, que é o estadual, com outros jogadores diferentes do que jogaram na Libertadores. Né? Começa esse acréscimo de qualidade, ele começa já no treino, Serginho, porque aumenta o nível de competitividade, aumenta o nível de dificuldade das atividades e ela vai desembocar na partida. Né? Então a gente está muito feliz, né, que, como eu disse anteriormente, quando a gente contratou os jogadores, nós contratamos 4 ou 5, mas em número seriam maiores porque eles jogavam em diferentes posições. Isso nos dá a capacidade e a possibilidade de mexer na escalação, mexer no modelo, por vezes sem mexer no banco. Agora vem João Gurgel, saudações tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Roger. Boa noite, colegas. Roger, gostaria de saber se alguns dos modelos de jogo você conseguiria encaixar com o Fred jogando junto com o Abel Hernandes, que é um centroavante que também tinha uma característica parecida com o Fred, hoje brigou muito. Por pouco não saiu mais gol dele atrás aqui na área do governador, Roger. Não entendi a pergunta direito, não, mas foi de Fred e Abel Hernandes. Tudo é possível. No último jogo da fase de classificação, eu usei o Abel com o Raul à frente, né? Acho que é sobre usar Abel com Fred. Abel e Fred têm características um pouco mais parecidas. Né? Tem um modelo que eu gosto de usar, e usei no começo da carreira, que é para que eu consiga jogar com 2 atacantes à frente, eu preciso tentar compor um meio com 3 médios e um meia de enganche. Né? 3 esse médios e modelo, um de enganche. 3 volantes e um meia, tá? Deixou de utilizar ele durante muito tempo no futebol brasileiro. Né? Ele é um sistema que eu preciso ter 3 médios fortes. Às vezes as pessoas confundem, né, que você vai jogar com 3 volantes, né, 3 jogadores de meio, né, e você vai ser defensivo. Eu tendo um enganche à frente, 2 atacantes, daí sim, 2 atacantes com presença de área, é possível. Só que pela estrutura de novos sistemas, pela amplitude dos campos em lateralidade, às vezes é muito difícil você conseguir com esses 3 médios hoje que eles cumpram a lateralidade do campo, porque cobriu o lateral. Acostumou a usar esse sistema. E é preciso lapidar esses jogadores para que use. É possível sim. Né? Eu já treinei esse sistema em treino, né? Mas pegando o feedback dos atletas, muitas vezes ele diz, professor, quando roda ao lado, né, a gente não consegue fazer uma abordagem rápida do lateral, a gente vai ter que descer o bloco e marcar muito perto da nossa área. Né? Porque esse sistema ele privilegia você espremer o adversário num lado do campo e não permitir a inversão. Né, mas eu vou seguir buscando sim, porque eu também gosto de atuar com 2 jogadores à frente de definição, por vezes com a amplitude dos laterais, não mais dos pontas. Para finalizar, é vídeo Thiago Carvalho Antes até da pergunta, acho que vale um ponto para reforçar isso que o Roger falou agora, tá? Porque, enfim, são muitos termos. Roger às vezes é um palestrinho assim dos termos ali, né? Mas, enfim, basicamente o que ele falou dentro desse meia de enganche, médios e lateralidades e etc., é sobre a dificuldade de jogar no esquema diferente. Quando ele foi perguntado sobre jogar com Abel
e com o Fred é de jogar com 2 atacantes, né? Ou seja, mudar o esquema, tirar os 2 pontinhas e tal. E trazendo um ponto que a gente às vezes não percebe tanto, traduzindo o que ele falou. Mudar o esquema, né? Jogar. Ele acredita que para jogar com 2 atacantes, ele precisa de ter pelo menos 3 volantes desempenhando funções de pontas, né? Tendo 2 volantes ali desempenhando as funções de marcação de lateral, pelas laterais, né? Para o time adversário não chegar com um ponta e um ponta e lateral em cima do seu próprio lateral. 2 contra 1 sempre vão ganhar. Então você precisa de ter volantes cobrindo as laterais. E de que os jogadores, a formação dos jogadores, como todo mundo hoje em dia joga com 4-2-3-1, com pontas, os jogadores têm dificuldade de mudar a sua concepção assim. Todo mundo está acostumado a ter o 4-1-4-1, né, que é um volante só ou 2 volantes. Quando você joga com 3 volantes, os próprios volantes têm dificuldade. Ninguém hoje em dia se forma segundo atacante. O garoto que é atacante e rápido, ele se forma um ponta. Então tem a dificuldade para achar outros esquemas. E gostei dele falar que ele acredita que tem que ter outras formas de jogar também. O Fluminense não pode ser um time de uma tecla só, de sempre jogar com 2 laterais, 2 zagueiros, aí 2 volantes, com um saindo mais, enquanto o outro fica mais um pouco, às vezes revezando, que é o nosso caso com o Iago Martinelli, um meia mais na frente, que cai dos 2 lados, com 2 pontas que voltam para marcar, e um centroavante. Não pode jogar sempre da mesma forma. Tem que ter outras funções. Pelo menos achei interessante esse fato dele explicar o porquê que não tem jogado, que é algo que às vezes a gente não percebe, né? Os jogadores são formados para jogar. O Gabriel Teixeira, em nenhum momento da formação dele, talvez, ele foi formado para jogar como segundo atacante. Porque todo mundo hoje em dia joga com pontas, né? E isso, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, tem sido assim. Então é difícil você colocar isso na cabeça do jogador também. Mas espero que ele consiga, né? Ele é treinador também para conseguir isso, né? Vamos ver a última pergunta aqui. Depois eu faço um comentário geral. Boa noite, Thiago. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, é difícil fugir dessa pergunta essa semana. A gente sabe que a semana foi complicada para o Fluminense em termos de viagem. Teve que ir para a Colômbia, chegou no Brasil na quinta. E agora joga no final do Campeonato Carioca e volta para a Colômbia. Sendo que o jogo agora é quinta-feira. Como fica para você planejar o time para uma semifinal de Campeonato Carioca no próximo domingo, sabendo que tem essa semana lotada, digamos assim, com viagem, jogo internacional e etc. Vou tentar dar um spoiler, tá? Basicamente a pergunta é como que vai planejar o jogo de domingo. Depois do jogo de quinta-feira, acho que o Roger vai falar algo do tipo, vamos ali e tal, vamos ver depois do jogo de quinta-feira, a gente chegar no Brasil, a gente vai dar uma olhada e tal, vai ver quem pode jogar no domingo para... Acho que ele vai para essa resposta padrão, mas vamos lá, né? Thiago, a gente pensa jogo a jogo, né? Em nenhum momento, ontem, anteontem, eu pensei no jogo da quinta-feira. Não há espaço mental para isso, né? E além de tudo, a recuperação mental e emocional do jogo com a Colômbia ela não aconteceu. Eu fui para o jogo ainda mentalmente exaurido, né? E precisando fazer um esforço muito grande mentalmente para estar concentrado na partida, porque ela é muito importante e decisiva. Então, agora a gente concentra no próximo evento, né? Procura baixar, descansar fisicamente, viajar, estudar o adversário a partir de agora só, né? Eu não vi nada do adversário, a não ser quando porque eu vi os jogos do adversário na primeira rodada, mas não é um olho de análise, é um olho só de observação, é diferente. Pensar evento a evento, não tem como, né? Esse ano, o ano anterior também foi assim. No Brasil, infelizmente, é assim. Por vezes você não vai recuperado mentalmente, mas tem que buscar energia, né, para fisicamente estar de prontidão para partidas decisivas. Obrigado, Roger. Boa noite. É isso. Boa noite. Jogo a jogo, né? Enfim, só para pontuar as outras falas de Roger, né, que acabei não pontuando, é que o time foi coletivamente bem, aquilo que eu falei, criou muitas chances, isso é ir bem coletivamente. Sobre Gabriel Teixeira ser titular hoje, não tendo sido domingo passado, ele falou, né, de ser um homem, e, por sinal ele usa uns termos desnecessários, mas um bom num contra um de um lado, e o outro é um meia que joga pela ponta também, que é o caso de Casares, né? Aí vai pro vídeo do canal 20, então deixa eu tirar aqui. O caso de Casares, né? Você tem um meia que também pode organizar o jogo vindo para dentro. E que quarta, o embate físico e a bola aérea que mantiveram o Caio Paulista, e por isso que ele tirou Gabriel Teixeira, é o que eu tinha falado aqui também, ele agora confirmou. E de que poucos times no Brasil têm a qualidade do que o nosso tem, que a gente estava falando aqui antes, né? Do nosso time reserva ter qualidade agora, a gente ter um elenco melhor.
e de que ele tem 4 ou 5 reservas com desempenho de titulares. Bem, tirando as piadas com desempenhos negativos, né, do tipo Danilo Barcelos tem desempenho de Egídio e tal, mas a gente, de fato, a gente tem alguns. A gente tem Gabriel Teixeira, que tem o desempenho de um ponta de titular. A gente espera que Bobadilla tenha o desempenho de um centroavante titular. Casares ou Ganso tenha o desempenho de um jogador titular. Enfim, a gente espera que alguns jogadores de fato tenham. Samuel Xavier tem tido o desempenho de jogador titular. Mas como você tem Calegari, você tem Fred, você tem Kaique, Luiz Henrique, Nenê e etc., você tem outros jogadores com desempenho titular também, isso fique melhor. Concordo. Sobre a mudança do esquema tático também achei interessante. Agora, achei que faltou mais definições ali dele, ou talvez perguntas, enfim, sobre desempenho individual, porque o time reserva precisa de avaliação muito séria de desempenho individual, porque são poucas as chances. Enfim, acabou não tendo, ele acabou não analisando. Essa foi a coletiva de Roger.